Dagobah era um mundo esquecido, ausente da maioria dos mapas estelares. Dagobah era um pântano primordial, onde a vida existia na sua forma mais caótica e pura. No entanto, o verdadeiro disfarce do Grão-Mestre Yoda não era apenas a distância física, mas era uma tática brilhante, gente. Ele fez o seu lar próximo à caverna dominada pelo lado sombrio. Esse nexo de energia sombria criava uma espécie de ruído na força, um escudo natural que mascarava a presença de Yoda na força. Para qualquer buscador sensitivo, a presença do Grão-Mestre Yoda era apenas um sussurro perdido no mar de sombras. Durante todo seu tempo em Dagobah, apenas 5 pessoas encontraram o Grão-Mestre Yoda. O primeiro a quebrar o silêncio de Yoda foi o Jorge Cardaz, um contrabandista coreliano cuja vida era definida pelo crime, gente. Durante as Guerras Clônicas, o Cardaz ouvia histórias sobre os Jedi como se eles fossem lendas distantes, só que a sua realidade mudou drasticamente após um encontro desastroso com um Jedi sombrio no planeta Bafash. Perseguido e torturado psicologicamente, o Cardaz acidentalmente caiu com sua nave nos pântanos lá em Dagobah. O agressor, um usuário da força sombrio, ele pousou atrás dele logo em seguida. O cara acreditou que teria uma execução fácil, só que das sombras das árvores lá em Dagobah surgiu uma pequena figura. Era o Yoda. O que seguiu adiante foi um duelo épico que durou mais de um dia inteiro. Apesar de sua idade avançada, o Grão-Mestre Yoda demonstrou uma maestria que desafiava o tempo. Ele combateu a fúria desse Jedi sombrio com uma serenidade incomparável. No final de tudo, o vilão foi derrotado, só que o Cardaz estava à beira da morte. Yoda, sendo gente boa, acolheu o contrabandista na sua cabana e ele usou a força de uma maneira profunda e incrivelmente exaustiva. O Grão-Mestre Yoda costurou os ferimentos internos do homem, salvando a sua vida usando somente a força. Yoda tentou plantar uma semente no coração do cara para ele se tornar uma pessoa melhor, só que não deu muito certo. Em vez disso, a cura que o Grão-Mestre Yoda deu a ele deixou ele até mesmo com uma espécie de um resíduo da força. Ele não se tornou um usuário da força, mas ele ganhou uma espécie de clarividência. Ele conseguia meio que sentir um pouquinho o futuro. Cardaz ignorou todas as dicas do Grão-Mestre Yoda e ele começou a usar esse seu novo dom para construir um novo império criminoso, vasto e cruel. Anos mais tarde, quando o cara começou a envelhecer, sua saúde começou a falhar novamente. E então, novamente, ele retornou ao planeta Dagobah, só que dessa vez, desesperado e incrivelmente violento, o cara sacou o seu blaster e exigiu que o Grão-Mestre Yoda curasse ele novamente. Yoda, com uma serenidade que apenas séculos de sabedoria consegue dar a uma pessoa, ele desarmou o criminoso e lançou sua arma e seu rastreador no pântano. Yoda rejeitou o homem, a cura que ele buscava, no entanto, com a sua compaixão, ele ainda assim deu uma dica para ele. Ele falou para o Cardaz buscar os monges Ang-Ti. Eles não só curariam ele, mas dariam a ele também um pouco de ajuda espiritual. Cardaz foi lá, fez exatamente isso, ele buscou esses monges, gente, e a ajuda espiritual que ele teve realmente ajudou demais. Cardaz completamente mudou sua vida 180 graus e, por incrível que pareça, no final ele se tornou uma ótima pessoa. Os próximos que encontraram Grão-Mestre Yoda foram os irmãos Tasha Randa, Zaka Randa e o seu professor, seu tutor, Mamun Hul. Quando eles caíram em Dagobah, eles chamavam o Grão-Mestre Yoda até mesmo de o Diabinho ou um Imp, uma criatura mística aí que parecia proteger o pântano com truques mentais. Nessa época, esse grupo estava sendo caçado por ninguém menos que o Boba Fett. Então, para ajudar esse pessoal, Grão-Mestre Yoda, meio que de uma forma indireta, levou esse pessoal lá para a caverna sombria, o que no final conseguiu repelir o Boba Fett. Quando o perigo passou, Grão-Mestre Yoda finalmente se revelou para o pessoal, os Ahanda. Ele não apenas confortou eles, mas revelou algo também que mudaria a vida de ambos. Os dois, gente, eram sensíveis à força. O Grão-Mestre Yoda deu a eles um conselho fundamental de confiar nos seus instintos. Um ensinamento tão bom que permitiu eles que anos depois se tornassem até mesmo aliados cruciais na nova ordem Jedi do Luke Skywalker. Um dos encontros mais emocionantes que o Grão-Mestre Yoda já teve foi, sem sombra de dúvidas, com o Jedi Kuran, um cavaleiro Jedi que no passado era até mesmo um youngling sob a tutela do Yoda décadas antes. Kuran, gente, ele milagrosamente conseguiu sobreviver e ficou traumatizadaço da Ordem 66. Ele buscou Dagobah no futuro não por abrigo, mas por orientação do Grão-Mestre Yoda. Ele estava sendo devastado pela traição de amigos que sucumbiram ao lado sombrio. As boas-vindas do Grão-Mestre Yoda, elas foram profundas. Ele não ofereceu apenas palavras, mas uma missão para o Kuran. Yoda falou para ele sobre o Vale dos Jedi de
Coruscant, um cemitério de almas presas depois da explosão da bomba atômica lá do Darth Bane, que o Inquisidor Jerek queria sugar o poder de todas elas para si mesmo. No solo pantanoso de Dagobah, Yoda realizou até mesmo uma cerimônia improvisada, promovendo Kuran ao posto de Mestre Jedi. Como um símbolo de sua nova responsabilidade, o Yoda presenteou Kuran até mesmo com um raríssimo sabre de luz de lâmina dourada. Mais importante ainda, ele começou a ensinar o Kuran sobre os segredos de como manter a sua consciência após a morte do seu corpo, tornando o cara no futuro um fantasma da força. Kuran, então, depois de tudo, partiu Dagobah não como um fugitivo, gente, mas como o guardião de um destino. Depois disso, um dos encontros mais tensos que o Grão-Mestre Yoda já teve lá em Dagobah foi com ninguém menos que o clone do Galen Marek, conhecido como Starkiller. Em sua busca atrás de sua identidade e guiado por visões através da força, o clone de Galen, ele acabou chegando no planeta Dagobah. Em Dagobah, ele esperava encontrar um guerreiro ou um monstro, mas em vez disso, ele encontrou um ser minúsculo sentado em um tronco, um anãozinho verde na distância. A presença do Grão-Mestre Yoda perturbou o Starkiller. O clone era uma criatura forjada na violência e no poder bruto. Ele simplesmente não conseguia processar a serenidade absoluta do Grão-Mestre. Yoda, sem sacar a sua arma, simplesmente apontou seus dedos para a caverna do lado sombrio ao seu lado. Ele forçou então o clone de Galen a enfrentar um inimigo não externo, mas o vazio da sua própria existência. As atrocidades do Galen Marek original. Ao sair da caverna do lado sombrio, Starkiller estava em completo choque. Ele viu em Yoda um poder que o Vader nunca poderia alcançar. O poder de não ser afetado pela escuridão que estava do lado dele, a caverna do lado sombrio. O Yoda vivia naquele planeta sombrio e ele não parecia sentir absolutamente nada. O medo que Starkiller sentiu foi visceral. Para ele, o Yoda era uma anomalia perigosa ou uma divindade incompreensível. Mestre Yoda, então, simplesmente ficou parado e observou o rapaz sair, sabendo que o seu caminho na força era uma tragédia necessária para trazer de volta o equilíbrio à força. O próximo é o Arhu Hextrophon. Perto do fim de seu exílio, o Grão-Mestre Yoda encontrou um desafio de um tipo diferente, a curiosidade de um historiador. Arhu Hextrophon era um pesquisador da Aliança Rebelde, e ele acabou usando a sua inteligência dedutiva para rastrear os passos do Grão-Mestre Yoda até o planeta Dagobah. Em Dagobah, inicialmente o Grão-Mestre fingiu de bobinho, aquele velho mestre senil que não sabia de nada, só que eventualmente o Arhu pressionou tanto ele que ele acabou revelando a sua natureza. E isso deixou o Grão-Mestre Yoda, gente, em uma situação complicada. O Arhu, apesar de ser um historiador tranquilo, ele não podia revelar a sua localização para a galáxia. Então o Yoda, ele considerou até mesmo apagar a sua memória. Só que aí o Arhu, gente boa demais, ele prometeu, não vou contar pra ninguém, Grão-Mestre, que você tava aqui e tal, eu vou manter isso em segredo. Dessa forma, o Grão-Mestre acreditou no cara e simplesmente deixou ele embora. Depois que Arhu foi embora, ele manteve a sua palavra, gente. Ele não escreveu nada e não falou nada sobre Dagobah ou sobre a existência do Grão-Mestre Yoda. Todos esses, como vocês podem ver, são Legends. No canon, a gente tem apenas uma pessoa, uma tal de Madeleine Sun. Parte da Crimson Dawn, a organização criminosa da Qi'ra, a Qi'ra enviou a Madeleine lá pra Dagobah porque ela buscava uma arma mística, algum tipo de Jedi contra o Imperador e o seu império. Ao chegar lá, Madeleine, ela quase morreu, só que o Yoda acabou salvando ela misteriosamente. Yoda então atraiu ela para a caverna sombria de Dagobah. Ele não queria treinar ela, mas ele queria somente mostrar para ela como é ser um Jedi e combater o Sith. A Madeleine percebeu então que o Yoda, ele não era uma arma de guerra, ele era na realidade um farol de paciência, ele era um guardião de algo que o crime organizado de Qi'ra jamais compreenderia. Era a fé no futuro. Compreendendo a grande missão do Grão-Mestre Yoda, Madeleine Sun então futuramente retornou para Qi'ra e mentiu para ela sobre a existência do Grão-Mestre Yoda. Ela disse para Qi'ra que o Grão-Mestre estava morto e lá em Dagobah não tinha mais nada que um túmulo vazio. Agora deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acham aí sobre essas pessoas que já se encontraram com o Grão-Mestre Yoda lá em Dagobah? E se você gostou do vídeo, cara, se esconda melhor, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos Mestre Jedi.